Sintetizo. Ah, a tirania do relógio moderno. Parece que nem para os livros há mais vagar. Mas não temam. No Sintetizo, domamos o tempo e entregamos a essência. Prontos para esta façanha da concisão? Prepare-se para uma jornada ao fundo da alma humana. Uma exploração visceral sobre como encontrar luz na mais densa escuridão. Mergulharemos Em Busca de Sentido, a obra impactante de Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao impensável, os campos de concentração nazistas, e de lá extraiu uma filosofia de vida poderosa, a logoterapia. Descobriremos como a busca por um propósito, um sentido, pode ser a força mais potente para a sobrevivência e até para a felicidade, mesmo quando tudo parece perdido. Você já se perguntou o que realmente nos mantém vivos? O que nos faz levantar dia após dia, especialmente quando confrontados com o sofrimento extremo? Frankl nos oferece não apenas respostas, mas um testemunho chocante e inspirador de que a liberdade última, a de escolher nossa atitude, nunca pode ser tirada. Viktor Emil Frankl, neurologista, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, nos lega uma obra que transcende o relato histórico. É um mergulho profundo na psicologia, na filosofia, na própria essência do ser humano. Nascido em Viena em 1905, Frankl desenvolveu cedo seu interesse pela mente humana, estudando com gigantes como Freud e Adler, mas logo trilhou seu próprio caminho, criando a terceira, Escola Vienense de Psicoterapia, a logoterapia, focada no sentido da vida. Sua vida, contudo, tomaria um rumo trágico, com a ascensão do nazismo e a anexação da Áustria. Frankl, por ser judeu, foi deportado em 1942, passando por 4 campos de concentração diferentes, incluindo Auschwitz e Dachau. Perdeu sua esposa, seus pais, seu irmão, experienciou a fome, o frio, a brutalidade, a desumanização em seu nível mais cruel. Mas foi nesse inferno, observando a si mesmo e aos outros prisioneiros, que suas ideias sobre o sentido da vida foram postas à prova e confirmadas, de maneira dolorosa e profunda. Em Busca de Sentido, escrito em apenas 9 dias após sua libertação em 1945, divide-se em 2 partes. A primeira, um relato autobiográfico pungente de suas experiências nos campos. A segunda, uma introdução acessível aos princípios da logoterapia. É um livro que não busca explorar os horrores pelos horrores, mas sim usar essa experiência limite para iluminar a capacidade humana de encontrar significado, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. Frankl argumenta que não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como lidar com ele. Encontrar sentido nele e seguir adiante, transformados, não destruídos. A primeira parte do livro nos transporta para a realidade brutal dos campos de concentração. Frankl descreve as reações psicológicas dos prisioneiros em 3 fases. A primeira fase, o choque da admissão, a incredulidade inicial, a perda súbita de tudo que lhes era familiar, a identidade reduzida a um número, tatuado. No braço, a despersonalização, a sensação de ser apenas parte de uma massa anônima, destinada ao sofrimento, ou à morte. Frankl relata a ilusão do indulto, a esperança irracional de que, no último momento, algo o salvaria, uma esperança rapidamente desfeita, a nudez física e existencial. Despojados de bens, de status, de identidade, confrontados com a fragilidade da vida, o humor negro, macabro, surgia como um mecanismo de defesa, uma tentativa de criar alguma distância psicológica do horror iminente, a curiosidade fria, quase científica, sobre o próprio destino, até onde o corpo e a mente aguentariam.
Essa fase inicial era marcada pela confusão, pelo medo, pela desorientação total. A segunda fase, a apatia, era a mais longa e talvez a mais perigosa. Após o choque inicial, vinha um embotamento emocional, uma indiferença necessária para a sobrevivência. O prisioneiro se acostumava com as cenas de horror, com a morte constante, com a injustiça permanente. Ver corpos sendo arrastados, espancamentos, execuções, tornava-se rotina. A sensibilidade era um luxo que poderia levar à loucura ou ao desespero. A apatia funcionava como um escudo protetor, mas também representava a morte da alma, a perda da capacidade de sentir, de se importar. Frankl descreve a fome constante, o frio penetrante, a falta de sono, as doenças, o trabalho forçado, que minavam o corpo e o espírito. Os sonhos dos prisioneiros, paradoxalmente, muitas vezes eram sobre comida, pão, bolos, cigarros, pequenas necessidades básicas, que se tornavam obsessões. A irritabilidade era constante. Qualquer pequena coisa poderia desencadear uma explosão. A vida interior, no entanto, tornava-se um refúgio inesperado. Frankl se agarrava à imagem de sua esposa, Tilly. Conversava com ela em pensamento. Sentia sua presença, esse amor transcendente, essa conexão espiritual. Dava-lhe força, dava-lhe um porquê para viver. Ele também encontrava consolo na beleza fugaz. Um pôr do sol sobre a neve bávara, a forma de uma árvore, momentos que, por instantes, o elevavam acima da miséria circundante. A apreciação da arte, da natureza, mesmo em sua forma mais rudimentar, oferecia lampejos de humanidade. O ponto crucial da análise de Frankl sobre a vida nos campos é a descoberta de que, mesmo ali, os prisioneiros tinham uma escolha. A liberdade última, diz ele, é a capacidade de escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Ele observou que não eram necessariamente os mais fortes fisicamente que sobreviviam, mas aqueles que tinham um sentido para sua existência, um objetivo a cumprir, uma pessoa para reencontrar, uma obra para terminar. Aqueles que perdiam a fé no futuro, que não viam mais sentido em sua luta. Eram os primeiros a sucumbir, física e psicologicamente. Frankl cita Nietzsche. Quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Essa frase tornou-se central em sua filosofia. O sentido não precisava ser grandioso. Podia ser cuidar de um companheiro, manter a dignidade em meio à degradação, ou, simplesmente, esperar pelo dia da libertação. O importante era ter um foco, uma razão para não se entregar. Frankl relata exemplos de heroísmo silencioso, prisioneiros que dividiam seu último pedaço de pão, que consolavam os doentes, que mantinham a esperança viva. Esses atos, por menores que fossem, demonstravam a indomável capacidade humana de transcender o sofrimento, de encontrar significado mesmo no absurdo. O sofrimento, para Frankl, torna-se significativo no momento em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. Ele argumenta que a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo no sofrimento, e na morte, a forma como enfrentamos nosso destino inevitável, como carregamos nossa cruz, nos dá ampla oportunidade de adicionar um sentido mais profundo à nossa vida. A terceira fase psicológica descrita por Frankl é a da libertação, contrariando a expectativa de uma alegria explosiva. E a reação inicial de muitos ex-prisioneiros foi de despersonalização e amargura. A liberdade parecia irreal. O corpo estava livre, mas a mente demorava a acompanhar. Havia uma incapacidade de sentir prazer, uma dificuldade em se readaptar ao mundo normal que parecia indiferente ao que eles haviam passado. Muitos experimentaram profunda desilusão ao descobrir que o sofrimento não havia acabado.
a perda de entes queridos, a destruição de seus lares, a dificuldade em recomeçar a vida, a amargura e o ressentimento eram compreensíveis. Mas Frankl adverte contra essas armadilhas. Ele enfatiza a necessidade de superar o passado, de não se deixar consumir pelo ódio, e de usar a experiência, por mais terrível que seja, como um catalisador para o crescimento pessoal e para ajudar os outros. A própria escrita de Em Busca de Sentido foi parte desse processo, transformar o sofrimento em realização, encontrar um propósito ao compartilhar suas lições. A libertação trazia consigo a responsabilidade de viver de forma significativa, honrando aqueles que não sobreviveram. Na segunda parte do livro, Frankl apresenta os conceitos fundamentais da logoterapia. Sua premissa básica é que a força motivacional primária no ser humano não é a busca pelo prazer, como em Freud, nem a busca pelo poder, como em Adler, mas sim a busca por sentido, a vontade de sentido. Frankl argumenta que encontrar um propósito na vida é essencial para a saúde psicológica. A falta de sentido, que ele chama de vazio existencial, é uma condição comum na sociedade moderna, caracterizada pelo tédio, pela apatia, pela sensação de que a vida não vale a pena. Esse vazio pode levar a neuroses, depressão, vícios e até ao suicídio. A logoterapia, portanto, visa ajudar as pessoas a descobrir ou redescobrir o sentido em suas vidas. Frankl não impõe um sentido, mas ajuda o paciente a encontrar o seu próprio, único e pessoal. Ele acredita que o sentido existe objetivamente no mundo, esperando para ser descoberto, não inventado. Como encontrar esse sentido? Frankl aponta 3 caminhos principais. O primeiro é através da criação, do trabalho, ou da prática de um ato, realizar algo significativo, seja uma obra de arte, uma descoberta científica, ou simplesmente fazer bem o seu trabalho, pode preencher a vida de propósito, contribuir para o mundo, deixar um legado, por menor que seja. O segundo caminho é através do amor, da experiência, ou do encontro. Amar alguém profundamente, vivenciar a beleza da natureza, da arte, ou ter um encontro significativo com outra pessoa, pode revelar o sentido da existência. O amor, em particular, permite ver o potencial no outro, acreditar em suas possibilidades. O terceiro caminho, talvez o mais desafiador e relevante, considerando a experiência de Frankl, é encontrar sentido na atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. Quando não podemos mudar uma situação, como uma doença incurável ou a perda de um ente querido, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A forma como enfrentamos a adversidade, com coragem, dignidade e altruísmo, pode transformar a tragédia pessoal em um triunfo humano. O sofrimento deixa de ser sofrimento, no momento em que encontra um sentido. Frankl também introduz técnicas específicas da logoterapia, como a intenção paradoxal e a derreflexão. A intenção paradoxal é útil para tratar ansiedades e fobias. O paciente é encorajado a desejar ou tentar fazer acontecer justamente aquilo que ele mais teme. Por exemplo, alguém com medo de falar em público é instruído a tentar gaguejar o máximo possível. Esse paradoxo muitas vezes quebra o ciclo vicioso da ansiedade antecipatória. O medo é substituído por um esforço humorístico que diminui a tensão. A derreflexão, por sua vez, visa combater a hiperintenção, a atenção excessiva sobre si mesmo, ou sobre um problema específico, que impede a solução ou a realização. Por exemplo, alguém com insônia que se esforça demais para dormir acaba ficando mais acordado. A derreflexão redireciona a atenção para longe do problema ou do sintoma, focando em algo externo, em um sentido a ser realizado.
ajudando a pessoa a esquecer de si mesma em prol de uma causa ou de alguém. Um conceito central na logoterapia é a autotranscendência. Frankl afirma que o ser humano é fundamentalmente orientado para algo ou alguém diferente de si mesmo, seja um sentido a cumprir ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa se esquece de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana ela é, e mais se realiza. A felicidade e o sucesso não devem ser buscados diretamente. Eles são consequências, subprodutos, de uma vida dedicada a algo maior que o próprio ego. Buscar a felicidade pela felicidade, ou o prazer pelo prazer, muitas vezes leva ao vazio existencial. O verdadeiro sentido, a verdadeira realização, encontram-se na autotranscendência, na capacidade de ir além de si mesmo. Em busca de sentido não é apenas um livro sobre o Holocausto, ou uma introdução a uma escola de psicoterapia. É um testemunho poderoso sobre a resiliência do espírito humano. É um chamado à responsabilidade, à escolha consciente, à busca por um propósito que nos guia através das inevitáveis dificuldades da vida. Frankl nos mostra que, mesmo nas profundezas do desespero, a chama da liberdade interior, a capacidade de encontrar sentido, pode permanecer acesa. Sua mensagem é atemporal e universal, relevante para qualquer pessoa que já se sentiu perdida, desesperançada ou que simplesmente busca uma vida mais plena e significativa. Ele não oferece respostas fáceis, mas nos desafia a fazer as perguntas certas. Qual o sentido da minha vida? O que a vida espera de mim? Como posso transformar meu sofrimento em realização? A resposta, sugere Frankl, não. Está em grandes teorias, mas nas pequenas escolhas diárias, na atitude que tomamos a cada momento, na responsabilidade que assumimos por nossa própria existência. Ele nos lembra que a vida, até o último suspiro, oferece uma oportunidade de encontrar sentido, de sermos dignos. De nosso sofrimento, exploramos a jornada angustiante de Viktor Frankl pelos campos de concentração nazistas, testemunhando a luta pela sobrevivência física e espiritual. Vimos como, mesmo na mais extrema desumanização, a busca por um sentido, seja no amor, na lembrança, na esperança de um futuro, ou na dignidade diante do sofrimento, revelou-se a chave para a resiliência humana. Mergulhamos também nos fundamentos da logoterapia, a psicoterapia criada por Frankl, que coloca a vontade de sentido como a principal força motriz. Descobrimos os caminhos para encontrar esse sentido através do trabalho, do amor e da atitude perante o inevitável. Compreendemos que a liberdade última, a de escolher nossa resposta interior às circunstâncias, nunca nos pode ser tirada. Se esta exploração profunda sobre sentido, resiliência e a força do espírito humano ressoou em você, não guarde apenas para si. Curta, compartilhe com amigos, familiares ou qualquer pessoa que possa se beneficiar desta mensagem. Inscreva-se para não perder mais conteúdos transformadores. E se quiser mergulhar ainda mais fundo na obra original de Viktor Frankl, o link para adquirir Em Busca de Sentido está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Adquira o seu exemplar e continue essa jornada em busca do seu próprio sentido. Ora, vejam só, a essência de horas de leitura, entregue em um piscar de olhos. Uma eficiência quase escandalosa, devo dizer. Se esta audácia moderna lhe poupou tempo precioso, clique no gostei e inscreva-se para mais resumos. Até breve.